Muito bem. No ponto em que nós nos encontramos da introdução à doutrina secreta, a partir da página 63 do livro, do volume 1, nós estamos considerando uma parte onde Madame Blavatsky está comprovando que a doutrina secreta é a explanação de Gupta Vidya, a sabedoria secreta, a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas. Ela está nos explicando como foram recolhidos os mistérios. Antigamente, os mistérios antigos que aconteciam nos templos, dos quais nós falamos em aulas anteriores, aconteciam de maneira física. No interior do átrio dos templos, havia castas e classes sacerdotais e havia sumos sacerdotes e hierofantes, que convertiam neófitos em iniciados. O homem que nós conhecemos na tradição judaico-cristã por Jesus foi um de tais hierofantes. Reuniu, treinou, ensinou e iniciou algumas pessoas nos mistérios. Fundou uma escola chamada Os Ofitas, que ele mesmo havia sido iniciado depois de tratar de treinamento num templo no Egito. Se dirigiu até a Palestina, residia diante do mar da Galileia e perto da Judeia antiga, mas não tinha casa fixa, ficava por ali. Ali reuniu um grupo de discípulos e foi um grande instrutor dos mistérios. Muito diferente do que a Igreja Católica Romana, na Idade Antiga, no século III depois de Cristo, o transformou, né? A Igreja Católica o transformou em um Deus, mas ele foi um hierofante, um grande iniciador nos mistérios. E a escola que ele criou deu origem ao movimento gnóstico cristão, e houve muitos iniciados naquela época. Justamente naquela época, estava havendo um período de grande perseguição aos sábios e aos mistérios. O período que culminou com o aparecimento dele de sua escola, os 500 anos antes dele e os 500 anos depois dele. Período muito controverso, onde Madame Blavatsky passou a explicar que quando o cristianismo se converteu no catolicismo romano e depois no catolicismo ortodoxo, coube a eles perseguir e destruir tudo o que eles encontrassem que fizesse referência a um caminho espiritual que rivalizasse com as concepções deles, com o Deus monoteísta deles. O Império Otomano e os islâmicos, os muçulmanos, também fizeram a mesma coisa. O resultado foram dois movimentos extremamente fanáticos e violentos que fizeram desaparecer os mistérios e passaram até a guerrear entre si. Houve guerras religiosas, como as cruzadas, sob a égide religiosa, usando símbolos religiosos, cada qual de sua religião, a cruz do lado dos cristãos,
o crescente e a estrela do lado dos turcos otomanos e dos outros muçulmanos, então foi um banho de sangue só, por causa de Jerusalém, por causa dos lugares tidos como sagrados por eles. Tanto é que ela cita um verso muito forte, a gente viu na aula passada, só retomando. No sol em sangue, e fizeram da terra uma tumba, da tumba um inferno, e deste inferno ainda mais profundas trevas. Então, ela explica o verso. O islamismo do Império Otomano e o cristianismo do medievo ocidental conquistaram seus prosélitos com a ponta da espada. O grifo é meu. Ambas construíram templos sobre enormes hecatombes de vítimas humanas. No pórtico do século I de nossa era, brilham fatidicamente estas palavras ominosas: o karma de Israel. Sobre os umbrais do século XIX, poderão ler profetas do futuro outras palavras que farão referência ao karma da história ardilosamente falseada, dos fatos deturpados de propósito e dos grandes caracteres caluniados ante a posteridade e destruídos até ficarem irreconhecíveis entre os dois carros de Jagannatha, o fanatismo e o materialismo. Um que tudo aceita, fanatismo, e o outro que tudo nega, o materialismo. As duas correntes, lembramos que o Mahashohan nos diz estarem em atividade desde o final, franca atividade desde o final do século XIX, e estarem por trás de todos esses movimentos revolucionários, ora progressivos, ora totalitários e retrógrados que o mundo experimenta desde então. E nós estamos agora, bem agorinha mesmo, na crista de uma onda totalitária e retrógrada. Bertolt Brecht uma vez disse: a cadela do fascismo está sempre no cio. E parece que nesta primeira metade do século XXI ela resolveu ficar muito no cio mesmo, e uma onda neofascista tem varrido o mundo de um lado, e o fanatismo religioso está bem na crista dessa onda. Muito do lado dos islâmicos, que continuam com sua jihad, a exemplo dos atentados do 11 de setembro, e agora por parte de correntes ditas cristãs que querem vendetta, né? Querem se vingar dos muçulmanos também, né? Então, nós temos um Talibã lá no Afeganistão, islâmicos, e corremos o perigo de, se abrirmos mão da laicidade e da secularização, laicidade, um Estado não regido pela religião, não teocrático. Secularidade, separação entre os assuntos políticos de Estado e de direito dos assuntos religiosos. Isso foi uma conquista duríssima que a história humana nos legou. Os nossos irmãos maçons do século XVIII, com a revolução do iluminismo, igualdade, fraternidade, liberdade,
conseguiram estatuir um Estado laico. O primeiro grande e único grande exemplo é os Estados Unidos da América, que possui uma Constituição na qual não existe a palavra Deus, embora tenha sido escrito por pessoas que eram religiosas. Então, a gente tem que ter cuidado com essa cadelinha do fascismo, porque ela encontra muitos, mas muita gente interessada em com ela copular. E a ninhada é terrível. Então, Madame Blavatsky comparou esses movimentos aos carros de Jagannath. Aí eu fiz a pesquisa porque eu fiquei chocado com a metáfora. A primeira vez que eu li, não me dei conta. E a gente viu que Jagannath é um festival que acontece ainda até hoje lá na Índia, um festival religioso, que antigamente as pessoas elas costumavam se atirar embaixo dos carros, fanaticamente, porque em cima de cada carro tinha a representação de deuses. E eles acreditavam que o devoto que se atirasse e fosse esmagado pelos carros, naquele momento atingiria a bem-aventurança. A morte seria a libertação do próprio corpo. Tudo a ver com os kamikazes japoneses, né? Que se atiravam com avião e tudo em nome do imperador, que era o Deus Sol, durante a Segunda Guerra Mundial, e com os islâmicos em sua jihad islâmica, que colocam bombas no corpo e explodem tudo em nome de sua causa, porque dizem eles que morrendo em jihad vão renascer num paraíso e terão algumas virgens à sua disposição. Eu estudei um livro recentemente que diz que são muito mais de 20 virgens. Então, Madame Blavatsky ela chama atenção a esses movimentos fanáticos, ou materialistas, ou religiosos, que tendem a obscurecer tudo. E lá na antiguidade foram responsáveis por destruir muitos vestígios de civilizações antigas. O Talibã, por exemplo, destruiu enormes estátuas situadas no deserto de Gobi, nas montanhas. Estátuas essas que cria-se serem de Budas, mas que na verdade não eram. A Doutrina Secreta, em seu volume 3, revela que as estátuas destruídas receberam feições para parecer com Budas, porque o lugar foi colonizado por budistas, que, ao chegarem, já encontraram as estátuas. Mas que tais estátuas gigantescas não poderiam ter sido construídas por seres humanos com nossa compleição física. Estátuas tão gigantescas que elas só poderiam ter sido construídas por homens e mulheres realmente gigantes. Então, ao falar dessas estátuas, Madame Blavatsky faz referência à raça Atlante. Então, essas estátuas que o Talibã destruiu precisamente em 2011, por aí, bombardeou e destruiu, eram vestígios da grande civilização atlântica e da civilização lemuriana, que eram seres humanos como nós, só que gigantescos. Os atlantes mais parecidos conosco. Os lemurianos, não. Os lemurianos eram fisicamente um pouquinho diferentes. Eles eram ciclópicos, de um olho só. Mas os atlantes,
Já eram como a gente, dois olhinhos, um narizinho, uma boca e gigantescos. Então, esse povo destruiu tudo em nome de suas crenças, ou em nome da ciência materialista, negativista, positivista, ou em nome do fanatismo religioso radical, igualmente negativista e monoteísta, que não quer que exista evidências que façam com que as pessoas pensem que existe algo além daquilo que eles pregam. Tá bom? Aí voltando um pouquinho para as aulas, vamos situar o que aconteceu. Tudo que existe que deveria ser preservado e poderia ser preservado, os iniciados e seus discípulos se reuniram e colocaram bem guardadinho dentro daquelas bibliotecas inacessíveis. Madame Blavatsky, por ser um agente deles, teve acesso e trouxe muita coisa à tona em Isis Sem Véu e em A Doutrina Secreta. É por isso que nós estamos para estudar um documento antiquíssimo, que são as instâncias de Dizian, que estão preservados exatamente em livros muito antigos que escaparam dessa destruição, por estarem seguramente salvaguardados nessas bibliotecas dos templos, inacessíveis aos ocidentais. Na página 64, a senhora Blavatsky cita Diwan, abre aspas, testemunha dos maravilhosos discursos de um livro pensador que pertence a 1000 seitas. Ele disse, na Assembleia do Dia da Ressurreição, quando serão perdoadas as coisas do passado, deixarão de existir os pecados de Kabbal, graças ao pó das igrejas cristãs. Ou seja, se os povos da antiguidade cometeram pecados, terão de ser perdoados os pecados dos antigos de Kabbal, por causa dos pecados ainda mais graves cometidos pelas nações que se dizem cristãs. Exemplo, 1939, Alemanha, Inglaterra declaram guerra. Então, nós temos na Catedral de Canterbury, nós temos um bispo inglês que diz, abençoando as tropas inglesas, matem os alemães, mas matem mesmo. Já do outro lado, em Colônia, na Alemanha, o mesmo bispo da mesma religião cristã. Matem os ingleses. Façam correr o seu sangue em nome do Reich que se inicia. O novo reino de Deus na terra, com o terceiro Reich do Führer. Então, percebam, né? Percebam. Tudo isso que está escrito em A Doutrina Secreta e foi publicado em 1888, visava a tentar até ter evitado o conflito da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, não foi o suficiente para sensibilizar as mentes pensantes da época. Ao que responde o professor Max Miller, abre aspas, os pecados do Islã são tão indignos como o pó do cristianismo. No dia da ressurreição, tanto os maometanos como os cristãos verão a inanidade de suas doutrinas religiosas. Os homens combatem pela religião na terra. No céu, compreenderão que só existe uma religião verdadeira,
a adoração do Espírito de Deus. Em outras palavras, não há religião superior à verdade, transliterando Satyanastru para Dharma. O Kaaba, citado, é o nome do famoso templo maometano em Meca, local principal de peregrinação, certo? Onde os muçulmanos vêm, tem umas pedras sagradas atribuídas a Abraão ali, eles ficam marchando circularmente ali e adorando durante o Ramadã. Então, são grandes religiões, antigas religiões, mas no seu aspecto exotérico, com X manchadas de sangue, devido ao fanatismo. E mesmo as classes mais esclarecidas aderem ao materialismo, e o materialismo, junto com o ateísmo, também perpetra males incríveis, porque desenvolve as bombas atômicas, as armas químicas e biológicas, porque quer fazer clonagem humana, porque está entupindo a humanidade de alimentos transgênicos, a gente não sabe aonde isso vai nos levar. Mas vai mudar de assunto, felizmente. Há uma mudança de assunto. Ela passa a explicar que a doutrina secreta não representa outra versão de Isis Sem Véu, mas sim é uma obra que explica a primeira. Então, a doutrina secreta explica Isis Sem Véu, sendo independente dela. Ela acrescenta que, abre aspas, muitas coisas expostas em Isis Sem Véu era de difícil compreensão. Muita coisa exposta em Isis Sem Véu era de difícil compreensão para os teósofos daquele tempo, do tempo em que Isis Sem Véu apareceu. O Isis Sem Véu apareceu exatamente em 1876, um ano depois da formação da Sociedade Teosófica. Assim, a doutrina secreta vem trazer luz a muitos problemas que ficaram sem solução no primeiro livro, especialmente em suas páginas iniciais. Porque Isis Sem Véu foi mais especial do que a doutrina secreta ainda quanto à sua escrita. Em Isis Sem Véu, Madame Blavatsky não teve tanta liberdade de parafrasear, de ela mesma ler coisas e escrever o que estava lendo. Como a obra era urgente, ela cedeu o corpo. E como o tulco, que é diferente de mediunidade, na condição de tulco, que eu não vou explicar o que é tulco, porque ainda estou estudando. Só que é incrível. Ganhei de presente o livro, estou estudando Blavatsky, Tibete Tulku. Na condição de Tulku, ela só oferecia o corpo. Diversos mestres aproximavam sua consciência do corpo e inspiravam aquele corpo a escrever. E no momento que ela estava escrevendo, ela estava lendo o que ela mesma estava escrevendo e sabia que não era ela que estava escrevendo. Tanto é que, em História da Sociedade Teosófica, aguardem os volumes, estão aparecendo em português, que é a tradução de Odair Lewis. O Coronel Olcott narra que realmente, quando ela estava escrevendo de Sem Véu, era estranho, porque o corpo dela se comportava igualzinho ao que o mestre estivesse fazendo lá, a quilômetros de distância. Que se o mestre que estava escrevendo isso Sem Véu com ela tivesse barba,
Ela, Madame Blavatsky, levantava a mão e fazia isso. Enquanto escrevia, como se ela tivesse barba. Limpava os bigodes como se ela tivesse bigodes. E não era ela, de forma alguma. Uma vez, uma pessoa entrou lá enquanto ela escrevia sem véu, inadvertidamente, e o coronel Wolcott estava perto. Essa pessoa era uma pessoa que gostava muito de Madame Blavatsky, que era muito afetuosa. Não sabia nada, nem nunca soube dessa história de tudo. Madame Blavatsky debruçada e escrevendo, e sem ver, a pessoa se abraça com ela e dá um beijo. Aí o ser que está em tuco para, destacado, olha para a mulher, com cada olho desse tamanho, a mulher fica horrorizada, pede 1000 desculpas e sai correndo. Quando a mulher sai correndo, o ser olha para a outra, que isso não mais se repita. Ela me beijou! Era só o corpo de Madame Blavatsky. A consciência de Madame Blavatsky estava ali, anuindo, concordando com tudo, não era contra a vontade dela, daí a diferença grande de mediunidade. E o ser estava a quilômetros de distância, escrevendo com ela nessa condução chamada tu. Certo? Então, isso foi Isis sem véu. E Isis sem véu, como era em turco, os mestres só escreviam o que eles queriam. Faziam muitas perguntas, depois Madame Blavatsky organizava alguma coisa, e eles não tinham permissão para escrever tudo. Aliás, estes mestres não têm permissão para sair escrevendo as coisas, não, viu? Quem escreve são discípulos, como Madame Blavatsky. Nunca na tradição dos mistérios um mestre escreveu ele mesmo de punho coisas. É por isso que foi preciso ela na condição de tu, porque aí tudo pode ser atribuído a quem? Quem é que assina isso sem véu? Helena Petrovna Blavatsky. Quem é que assina a doutrina secreta? Helena Petrovna Blavatsky. Mas quase tudo é escrito pelos mestres. Ela agiu como secretária apenas. A doutrina secreta vai trazer luz aos problemas que ficaram obscuros por causa dos mestres que não explicaram tudo na condição de turco. E especialmente nas páginas iniciais de Isis sem véu. Porque as páginas iniciais de Isis sem véu falam da origem do homem, do universo, dos deuses. Então, é onde estamos. Agora, eu vou descansar a goela. Universitário de hoje, o primeiro pode ser universitário ou universitária. Essa palavra doida que está aqui pode ler assim: cifradisneuta, cifradisneuta, certo? Cifradisneuta. Então, quem se habilita? Posso falar? Vamos lá. Comprovando que a doutrina secreta é a explanação da Gupta Vidya, a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas.
Concordantemente, ela explica que nos 2 volumes de Isis foi possível apenas apresentar um rápido lance de olhos sobre o panorama do ocultismo. Mas na presente obra daremos, com certa minúcia, a cosmogênese e a evolução das 4 raças que precederam a nossa 5ª raça humana, publicando-se agora 2 volumes, em que se explicam o que foi dito só nas primeiras páginas de Isis Sem Véu e em algumas alusões esparsas aqui e ali no contexto do livro. Os 2 volumes de A Doutrina Secreta ocupam-se de problemas de magnitude como os da Evolução Cósmica e Planetária, volume 1, e raças que precederam a nossa humanidade acadêmica, adâmica, volume 2. Para exemplificar, ela faz a seguinte citação de Isis com referência a um antigo livro. É tão que, se os antiquários contemporâneos meditassem sobre suas páginas durante horas e dias intermináveis, nem assim chegariam a pôr-se de acordo quanto à natureza do material em que foi escrito. É o único exemplar original que atualmente existe. O mais velho documento hebreu referente à sabedoria oculta, o Sifra Disniuta, é uma compilação daquela velusta obra feita numa época em que a mesma já era considerada uma relíquia literária. Uma de suas vinhetas representa a essência divina emanado de Adão, a maneira de arco luminoso que se expande em um círculo, depois de haver alcançado o ponto mais alto da circunferência. A glória inefável retrocede para voltar à Terra, trazendo em seu vértice um tipo superior de humanidade. À medida que se aproxima do nosso planeta, a emanação se torna cada vez mais obscura, até que, ao tocar a Terra, já é negra como a noite. Os volumosos volumes de Kyuté foram compilados deste livro tão antigo e original. Dos volumes de Kyuté, a senhora Blavatsky traduziu as instâncias de Tizian, A Doutrina Secreta. Bora entender isso. Madame Blavatsky, ela conheceu um livro ancestral da humanidade. Um livro numa linguagem secreta sacerdotal que tem de tudo. Tudo que veio antes dessa humanidade e os prospectos de tudo que está para acontecer com esta humanidade adâmica, a 5ª raça raiz. E este livro, ele é a fonte de muitas outras coisas. É um livro muito antigo, escrito de forma especial, guardado a 7 chaves pelos grandes adeptos iniciados da fraternidade e da hierarquia oculta nos seus tempos. Os volumes de Kyuté fazem parte deles. De dentro dos volumes de Kyuté, Madame Blavatsky se extraiu as instâncias de Tizian e os comentários que, explicados, dão a doutrina secreta, e também memorizou e depois escreveu A Voz do Silêncio, que também vem do mesmo livro. Ao mesmo tempo, havia um discípulo que trabalhava com outro mestre, o mestre H, um mestre Hilarião, discípulo de nome Mabel Collins, que recebeu o privilégio de ter uma conversa com o mestre Hilarião. E o mestre Hilarião pediu para ela
também escreveram um livro chamado Luz no Caminho. Esse livro, Luz no Caminho, nada mais é que partes deste grande livro, o livro de preceitos de ouro, que o mestre Larião lia e ditava também para sua discípula Mabel Collins, certo? Então, são 2 livrinhos pequenininhos editados pela Sociedade Teosófica, Luz no Caminho e A Voz do Silêncio, que são as coisas mais preciosas, mais profundo que você pode encontrar no caminho e A Voz do Silêncio. São também extraídos da mesma fonte que a doutrina secreta, desse mesmo referido livro antigo que Madame Blavatsky está a comentar aqui. Tá certo? Então, ela teve acesso, certo? Ela foi um dos únicos ocidentais a ter acesso a isso, né? Foi um grande privilégio para ela, e ela se esforçou muito para ter esse direito, teve que fazer um treinamento rigoroso. Não foi fácil, né? Mas é graças a ela que a gente pode ter acesso. E era chegado o tempo também dessas verdades chegarem aqui no Ocidente. Pois bem, aí então agora nós seguimos. Além disso, o que será que também saiu desse livro? Tchan, 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 tchan. Olha só que outras coisitas saíram deste mesmo livrão antigo. Quem continua? A Cifra Desnuta, Sefa Yetzirah, Shunkin Puranas, ok? Pode continuar. Bom, vou continuar. Comprovando que a doutrina secreta é a explanação da Gupta Vidya, a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas. No mesmo parágrafo, página 65, ela revela que as seguintes obras importantes também surgiram a partir de compilações do antigo livro em questão. O próprio Sifra Desniotá, o Sefer Yetzirah, obra importante da Cabala, o Shu King, a Bíblia primitiva da China, os volumes sagrados do Thoth Hermes egípcio, os Puranas da Índia, o livro dos Números caldeu e o próprio Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Reza a tradição que foi escrito em Censar, a língua secreta dos sacerdotes, consoante as palavras dos seres divinos que o ditaram aos filhos da luz, na Ásia Central, quando se iniciava a nossa quinta raça. Naqueles tempos, o Censar era conhecido dos iniciados de todas as nações, e os antepassados toltecas o entendiam tão bem como os habitantes da perdida Atlântida. Esses últimos o herdaram, por sua vez, dos sábios da terceira raça, os Manushis, que os aprenderam diretamente dos Devas da segunda e da primeira raça. Então, pronto. Por que as coincidências? Porque quando você pega a história de Krishna, é uma criança que nasce, é tirada do seio da família, é perseguida, é escondida, cresce longe, depois se desenvolve, se torna um grande ser. Porque também a história de Moisés. Uma criança
assim que nasce, é afastada da família. Aí essa criança é criada junto da corte, quase se torna um faraó, e depois se torna um grande líder. Aí lá na Pérsia tem a história do grande ser, que é do mesmo jeitinho. Aí a história que foi inventada para o Mestre Jesus. Uma criança, ela havia de nascer, ela nasce no seio de uma família muito pobre, mas aos 12 anos ela desaparece, ela é levada para muito longe. Dos 12 aos 32 anos ela fica desaparecida. Quando ela volta, ela se torna um ser muito importante. É ou não é o mesmo roteiro? Por quê? Tudo veio da mesma fonte. Os mesmos mitos, os mesmos mitologemas, que são os símbolos, os mesmos seres, quer reais, históricos, fatuais, quer simbólicos, traduzido para outra língua. Tem outra bem interessantezinha. Vai haver uma grande inundação. Aí determinado homem recebe ordem divina, constrói um barco gigantesco, põe pessoas dentro, inunda tudo. Quem está fora do barco morre, quem está dentro fica, e aí então começa tudo de novo. Esse mito está em todas as tribos de todos os continentes do planeta. Todas, sem exceção, até entre os Yanomami na Amazônia. Entre os índios da Polinésia, entre os aborígenes da Austrália. E nós vemos o mito bem bonitinho ali, Noé e sua família, e vemos na epopeia de Gilgamesh, da Babilônia. Então, o roteirista é o mesmo. Agora, as adaptações do roteiro são muitas. Cada um pegou o roteiro original e adaptou para a sua cultura. E todas as semelhanças são explicadas por isso. O repositório de sabedoria ancestral que alimentou as grandes religiões e tradições do planeta e seus livros sagrados, em sua essência, é o mesmo. Essa é a grande descoberta moderna trazida à tona pela Sociedade Teosófica por meio de Madame Blavatsky, e que, lá desde os tempos de Amônio Sacas, em Alexandria ainda, e os neoplatônicos, os filaleteus, que falavam grego, resolveram chamar isso de Theosofia, a sabedoria dos deuses. A sabedoria que reconcilia todos os sistemas, porque ela revela a fonte de tudo. E ela revela coisas más. Por quê? Porque ela faz com que a gente, uma vez ganhe o discernimento, a gente tire de cima tudo que for construção do pensamento humano e separe pelo discernimento e ressignifique através da intuição e dessa capacidade de ver mais profundamente, faça a releitura esotérica de todos os mitos e tradições, entendendo que todos eles falam de realidades que estão dentro de nós. Logo, nenhum livro dito sagrado deve ser tomado ao pé da letra, de forma alguma.
Tá bom? Quem nos deu, repetindo, quem nos deu essas informações? Essas informações foram escritas em Censar, língua secreta dos sacerdotes, consoante as palavras dos seres divinos. Estes seres divinos ensinam a doutrina secreta. São seres intergalácticos que evoluíram em outros universos, em outras cadeias planetárias. E coube a eles vir supervisionar a evolução da vida neste sistemazinho solar aqui, e, em particular, neste planetinha denso aqui. Certo? Neste momento. Então, esses seres, eles têm a mesma mensagem e ditaram aos filhos da luz. Esses filhos da luz são seres, são gente como a gente, de carne e osso, que se aproximaram desses grandes seres, que de tempos em tempos encarnam, viu? Encarnam e dão, quando desencarnam, dão um jeito de desaparecer o corpo, porque o povo, desde o Egito, tinha uma mania de deificar o corpo deles e adorar. Eles dão um jeito de sumir com o corpo. Por exemplo, o corpo de Moisés desapareceu, nunca foi encontrado. E o corpo que habitou o Mestre Jesus também desapareceu, nunca foi encontrado. Desta vez, nessa experiência, nenhum deles pôde vir e ensinar, não. Eles só escolheram discípulos. Sabe por quê? Porque nós somos a humanidade mais levada que já apareceu no planeta. Nós não temos condição, no momento histórico, chamado pelas escrituras hindus de Kali Yuga, e neste momento do Kali Yuga, nós não temos condição de hospedar um ser de tamanha monta entre nós. Tanto é que, quando foram dadas as ordens para a fundação da Sociedade Teosófica, os mestres quiseram supervisioná-la em persona. Mas o chefe dos mestres, o Mahashohan, e os outros disseram: não, senhores, vocês só vão fundar essa sociedade se acharem seres humanozinhos da Silva, discípulos seus, que façam a coisa por vocês. Para vocês verem em que época nós estamos e como é necessário que, para a gente se aproximar destas coisas que são sagradas, não por uma questão de falso moralismo ou de moralidade imposta de cima para baixo e de fora para dentro, que só serve para a hipocrisia, não por uma questão disso, mas por uma questão de refinar a vibração do corpo físico, do corpo astral e do corpo mental, purificando, para que a gente entre em sintonia magnética com os mestres. Certo? Ao ler as cartas dos Mahatmas, vocês perceberão isso, que o mestre menciona diversas vezes, que tem um discípulo chamado Alfred Percy Sinnett, que é doido para ver o mestre. E o mestre vive dizendo a ele: você, enquanto continuar bebendo do jeito que você está bebendo, você não vai poder me ver, não. Tem uma carta que ele diz mais ou menos assim, traduzindo no linguajar de Francinaldo, com toque de sotaque paraibano e linguajar paraibano. Eu tentei visitar a sua casa, mas não deu. Estava uma caatinga danada de carne lá dentro.
Essas coisas tornam os nossos corpos muito densos e torna a nossa vibração repelente, torna a nossa frequência mais baixa e dificulta o contato, nem que seja telepático, vamos usar a palavra telepatia para nos ajudar com eles. Daí a necessidade das purificações, como manda a yoga, yama e niyama, né, a purificação do físico, do mental e do emocional. E como instrui o Senhor Buda no nobre caminho óptico. Percepção correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, concentração correta. E um que eu esqueci aí, são 8. E o que ensinou o próprio Jesus, né? Todos os mandamentos, ele ensinava a gente a procurar a pureza, a procurar o perdão, a procurar levar uma vida decente, uma vida digna. Tá certo? De tempos em tempos, a humanidade ela está num período em que ela não é muito grosseira. São as idades de ouro e de prata. Nestas épocas, esses seres podem encarnar e encarnam. Quando terminar o Kali Yuga, daqui a mais ou menos 420 mil anos, vai começar uma idade de ouro. Então, nós vamos receber a visita simplesmente do Kalki Avatar. E ele vai vir e ele vai encarnar. Mas nós que tivermos lá, já teremos bem menos grosseirinhos, né? Nós que estivermos lá já não vamos mais querer saber de estar comendo carne, bebendo cachaça, fumando cigarro, levando uma conduta sexual desregrada e ouvindo funk e forró e tudo, aquelas danças modernas que quebram até o chão. Já será uma humanidade purificada, uma humanidade numa era de ouro. Será a primeira sub-raça da sexta raça raiz. E segundo revela o segundo volume, o volume 3 da Doutrina Secreta, o Verde, estes continentes nos quais habitamos terão desaparecido, estarão submersos, e essa nova humanidade gloriosa estará habitando em novos continentes que emergirão do fundo das águas. Porque sempre, nestes períodos de transição que começa com a mudança do eixo da Terra, sempre acontece um cataclisma para dar uma lavadinha na humanidade. Mas sempre tem um Noé, certo? Sempre tem um Narada, sempre tem um Manu que preserva o pulge humano e animal para dar continuidade no novo continente. E nunca é de uma vez só, não, viu? A Atlântida não afundou de uma vez só. A Lemúria também não foi destruída por vulcões toda de uma vez. É tudo gradual. Tá bom? Então, eu já adiantei coisa que só aqui do volume, do próximo volume. Deixa eu calar a boca, senão eu vou causar uma confusão danada na cabeça de vocês, mais do que eu já causei. Vamos sair daqui. Próximo! Estamos falando ainda do antigo livro, desse que foi lido por muitos discípulos, foi traduzido para muitas línguas
e deu origem a muita coisa. Quem pode? Posso ler. Vamos, Elisa. O antigo livro, depois de descrever a evolução cósmica e explicar a origem de tudo o que existe sobre a Terra, inclusive o homem físico, depois de tratar a verdadeira história das raças, da primeira à quinta, a nossa, não vai mais adiante. Termina bruscamente no início do Kali Yuga, ou seja, há precisamente 4.989 anos. Ano de referência, 1888, quando se deu a morte de Krishna, o resplandecente deus solar, que foi o herói e grande reformador daqueles tempos. Página 66. O ponto mais importante. O principal de uma série de provas da existência da sabedoria primitiva universal, importante para os cabalistas cristãos e para os eruditos, tais doutrinas eram conhecidas, ainda que em parte, de vários padres da Igreja. Afirma-se, com base rigorosamente histórica, que Orígenes, Senécio e mesmo Clemente de Alexandria haviam sido iniciados nos mistérios, antes de reunirem, sob um véu cristão, o sistema dos gnósticos e o neoplatonismo da escola de Alexandria. E ainda mais, alguns dos ensinamentos secretos, não todos, foram conservados no Vaticano e desde então passaram a fazer parte integrante dos mistérios sob a forma de adiantamentos que, desfigurados, a Igreja Latina introduziu no programa cristão original. Como exemplo, temos o dogma da Imaculada Conceição, hoje materializado. Explicam-se, por isso, as grandes perseguições movidas pela Igreja Católica Romana ao ocultismo, à maçonaria e ao misticismo heterodoxo em geral. Exato. Então, a Igreja mesmo, só agora ela santifica essas pessoas. Orígenes, Clemente, Sinésio, são santos. Mas logo no começo, a igreja chamava eles, sabe do quê? Hereges. O que é um herege? Ah, vocês sabem que a maioria de vocês está ligada à tradição cristã, católica. Nem vem. Ué, tu não crê em Deus, é isso? Exato. De certa forma, não exato. Não é que eles não creiam em Deus. Quem não crê em Deus é o ateu. O herege é pior do que ateu. Ah, tá. Em que sentido? Do ponto de vista da igreja, ateu, eles podem até um dia batizar, né? O ateu pode se arrepender e ser batizado. O herege não, viu? O herege ia direto para a fogueira mesmo, como foi o grande sábio Giordano Bruno. Uhum, conheço. Herege, todo aquele que contesta os dogmas da igreja e rejeita a autoridade papal, segundo as encíclicas papais e o ensino da igreja católica. Ah, tá. E agora entendi. Essas pessoas ali que conheciam e sabiam muito bem, por exemplo, Orígenes ensinava a reencarnação, acredita nisso? Pois é, e a defendia. Por isso ele era um herege. Mas hoje a igreja não se dirige mais a ele como isso, porque
durante os estudos descobriram que não, que essa história da remoção da reencarnação dos ensinos de, foi uma questão, virou uma questão de crença, porque a igreja é que decidiu que não queria mais que ninguém acreditasse em reencarnação, a despeito das provas que podem existir em favor a quem se der o trabalho de pesquisar. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, porque aqui na sociedade teosófica, quando o assunto é crença, a gente não impõe. Mas pesquise sobre reencarnação para você ver uma coisa. Então, aí surgiram também movimentos que começaram a ter acesso aos mistérios, que nossos irmãos maçons, quando foi a maçonaria reorganizada no século 17, 1600 e alguma coisa, no mês de junho, lá na Inglaterra, surgiram ritos maçônicos organizados. E esses ritos, eles pesquisavam e eles ensinavam muita coisa que a igreja sabia e não queria que as pessoas soubessem. Ademais, o movimento maçônico, sob a égide igualdade, fraternidade e liberdade, fez frente ao esquema das igrejas e estados, que os estados eram teocráticos, porque era o Papa que coroava os reis. Enquanto existiam aquelas monarquias, eram os papas que coroavam os reis. Então, era como se o poder emanasse de Deus ainda na Europa. Com o movimento maçônico é que foi acontecendo a queda das monarquias. E a maçonaria, ela abraça outras crenças. Atenção, maçonaria não se trata de uma religião também. A maçonaria também é um instrumento destinado à regeneração humana e ao aprimoramento do ser humano. Aliás, é para isso que ela foi fundada lá antigamente. Se hoje em dia alguns grupos, algumas lojas não se regem por esses postulados, não é culpa dos fundadores da maçonaria, que não são nenhum diferentes em nada dos mesmos fundadores da Sociedade Teosófica. São os mesmos mestres. Mas existem determinadas diferenças pontuais entre o trabalho que é feito na maçonaria e o trabalho que é feito na Sociedade Teosófica. Mas veja bem, da mesma forma que a igreja saiu perseguindo todo mundo que não concordava com ela, ela perseguiu e persegue hoje a maçonaria, perseguiu Madame Blavatsky, e a Sociedade Teosófica não é bem vista em algumas partes pela igreja, não. Por exemplo, aqui perto de Campina Grande tem um lindo convento, um lugar apropriadíssimo para meditação e para estudos esotéricos profundos. A gente é louco para fazer encontros teosóficos lá. O bispo de lá nunca deixa, porque ele não gosta da Sociedade Teosófica de jeito nenhum. Já o outro bispo do outro convento, que fica do outro lado, tem nada contra. Deixa a gente usar o convento dele. Então, isso vai de diocese para diocese, de bispo para bispo. Mas a igreja tem os seus bolsões de radicalismo até hoje. Certo? Por quê? Porque ela não quer. Vocês viram aí no texto que o Vaticano se assenhorou de algumas coisas, mas não ficou tudo com eles. E tem certas coisas que não é do interesse da igreja que as pessoas saibam, porque são muito perigosas para a estrutura, para o estado das coisas, o status quo. A partir do momento que uma pessoa descobre que ela é um templo, para que ela vai atrás de templo?
A partir do momento que a pessoa descobre que ela pode se internalizar e entrar em contato com o que há de mais sagrado e de mais divino dentro dela mesma, para que ela vai se confessar com o padre? Então, massificar esse conhecimento, eles não são a favor de jeito nenhum. A gente vai ter que evoluir um pouquinho mais para que isso aconteça. Certo? Dá tempo para mais alguma coisa. Então, essas coisas eram conhecidas pelas bases cristãs. A doutrina secreta não, e a teosofia não é uma coisa nova, não. Acontece que muitas autoridades religiosas não querem que seja revelada, de jeito nenhum. Mais um. Quem se habilita? Eu vou falar. Uhum. A senhora Blavatsky descreve o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, fundado por Constantino I, usando as seitas ditas cristãs daquela época na Ásia Menor, como o último ponto crítico da história, pois nesse período o dito império acabou por destruir as velhas religiões no mundo ocidental, a perspectiva de um passado remoto, de períodos pré-históricos anteriores ao dilúvio e ao Jardim do Éden, foi interpretada por todos os meios lícitos e ilícitos aos olhares indiscretos da posteridade. No meio de toda... Interceptada. Foi interceptada por todos os meios, lícitos e ilícitos, aos olhares indiscretos da posteridade. No meio de toda essa destruição, restaram apenas alguns documentos eliminados e mutilados, os quais, ainda assim, continham um saldo suficiente para nos autorizar a dizer que nele se continha toda a prova exigível da existência de uma doutrina máter. Alguns fragmentos escaparam dos cataclismos geológicos e políticos para contar a sua história. O que se salvou demonstra que a sabedoria secreta foi em tempos a única fonte, a fonte perene e inesgotável, de que se alimentam todas as correntes, as religiões posteriores de todos os povos, desde a primeira à última. A fase que se inicia com Buda e Pitágoras e finda com os neoplatônicos e os gnósticos, é o único foco que a história nos depara, onde pela última vez convergem os cintilantes raios de luz emanados de idades remotíssimas e não obscurecidos pelo fanatismo. Daí o ponto dela ter dito que a gente considerasse 500 anos antes do dado aparecimento do Cristo e 500 anos depois. O que aconteceu nesse período, nesse milênio aí, explica tudo isso aí, todo esse obscurantismo que foi feito, né? E tudo que foi feito propositalmente para criar uma mitologia, para criar fatos, para personificar e antropomorfizar ideias e princípios espirituais e fossilizá-los em livros como as escrituras hebraicas e as escrituras gregas cristãs, nossa boa e velha Bíblia, que a gente respeita como um documento histórico e como um lugar onde existe, sim,
passagens muito inspiradas e existe um código de moral muito elevado, mas que de modo algum pode ser elevado à categoria de autoridade máxima e de única verdade universal sobre tudo, de forma alguma. Quem continua? Bom, vou Posso pegar ler? isso aí. Ah, pode. Pode ir. Eu já li. Tá bom. Agora acho que eu vou ver se eu consigo ver aqui. Do terceiro parágrafo da página 67, a senhora Blavatsky revela que sempre existiram, o decorrer da história das civilizações da humanidade, adeptos, poetas, escritores clássicos iniciados para conservar na humanidade pelo menos o conhecimento de tal filosofia. Ela teve de citar ao longo de A Doutrina Secreta os capítulos, versículos dos livros que se referiam a esses grandes personagens, aos quais precedeu uma longa e interminável série de outros mestres nas artes ocultas, assim anteriores como posteriores ao dilúvio. Ela expõe seus detratores que na época já a acusavam de ter inventado as doutrinas expostas no The Theosophies e no Esoteric Budismo, e, variando da tática, denunciavam que a senhora Blavatsky plagiava Eliphas Levi e Paracelso na escrita de Isis sem véu. Ela então afirma: mas ao público em geral e aos leitores de A Doutrina Secreta em particular, posso repetir o que nunca deixei de afirmar e que agora sintetizo nas palavras de Montaigne. Senhores, eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas. Nele nada existe de meu, a não ser o laço que as prende. Rompei o cordão ou desatai o laço, como vos parecer melhor. E quanto ao ramalhete de fatos, jamais poderei destruí-lo. Podereis ignorá-lo e nada mais. Exato. O abade Eliphas Levi, ele morreu mais ou menos quando Madame Blavatsky tinha 4 anos de idade. Ele morreu por volta de 1834. E ele tem obras fascinantes sobre cabala e sobre alta magia. E ele expõe essas coisas. Por quê? Porque ele era iniciado. Como é que um iniciado não ia saber das coisas? No que Madame Blavatsky escreve sobre as mesmas coisas que ele sabia e escreveu, dá coincidência. Daí ela está plagiando ele, tem a dó, né? E como ela disse aqui, ela atuava como uma espécie de secretária, né? Isis sem véu foi Tuchel total. Mas na doutrina secreta ela conseguiu ler muita coisa na luz astral. Aparecia diante dela, ela ali escrevia. Quando foi para ela escrever a doutrina secreta, ela estava mais hábil e ela tinha refinado ainda mais suas capacidades. Ela ainda estava mais perita para isso do que na época que escreveu Isis sem véu. Aliás, o domínio da língua inglesa dela estava muito melhor. Então, os mestres contribuíram reforçando, fortalecendo a saúde dela, porque ela estava praticamente à morte, e revelando, indicando ela para onde direcionar o olhar dela na visão astral, para que ela pudesse ler os livros antiquíssimos e os comentários que compõem a doutrina secreta. Mas plágio. E ela humildemente reconhece: senhores, eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas. Nele nada existe de meu, a não ser o laço que as prende. Rompei o cordão e desatai o laço, como vos parecer melhor. E quanto ao ramalhete de fatos, jamais podereis destruí-los. Podereis ignorá-lo, nada mais. É o que as pessoas fazem. Mas, felizmente, muita gente e muita gente boa tem lido e tem dado atenção.
tem dado atenção no decorrer da história. Deixa eu ver aqui, minha gente, está muito longe de terminar. Tá, não, vai dar para terminar, vamos lá. Próxima pessoa. Eu posso ler. Página 68. Estes dois últimos parágrafos merecem ser transcritos integralmente. Concluiremos com mais algumas palavras a propósito deste primeiro volume. Na introdução que serve de prefácio à parte de uma obra que versa principalmente sobre cosmogonia, pode parecer que alguns pontos focados se encontrem fora de lugar. Mas outras considerações, além das que foram mencionadas, assim nos obrigaram a proceder. É natural e inevitável que cada um dos leitores julgue as nossas afirmações através do prisma de seus próprios conhecimentos, experiência e foro íntimo. E este é um fato que a autora deve sempre levar em conta. Daí a necessidade de referir-se frequentemente, neste primeiro volume, a temas que, com mais propriedade, dizem respeito à última parte da obra, mas que não podiam passar em silêncio sem risco de vermos o livro considerado como um conto de fadas ou como ficção de um cérebro moderno. O passado ajudará a conhecer o presente, e o presente servirá para compreender melhor o passado. Os erros do dia devem ser explicados e desfeitos. Contudo, é mais que provável, é mesmo certo que ainda desta vez o testemunho das idades passadas e da história não deixará impressão, a não ser nos entendimentos intuitivos, o que vale dizer, em muitos poucos. Em todo caso, nesta como em outras oportunidades semelhantes, as pessoas sinceras e fiéis podem consolar-se trazendo perante os céticos saduceus modernos o depoimento matemático e histórico da obstinação e da estreiteza do critério humano. Certo. Em outras palavras, ela está dizendo que a obra ela é estudada de forma especial. Como eu já tenho dito a vocês, adquiram os volumes de Isis Sem Véu e da Doutrina. São 9 livros. 4 de Isis, são 10. 4 de Isis, 6 de A Doutrina. Leiam Isis. É trabalho de vocês. E nós estamos estudando a doutrina. Procurem meditar, procurem pensar, procurem trabalhar também o modo de viver, adotar o vegetarianismo ajuda, trabalhar no caráter ajuda, trabalhar um pouquinho com a natureza do ser, buscar o autoconhecimento ajuda, porque muita coisa em A Doutrina Secreta a gente entende de forma intuitiva. A gente estuda e quando a gente se reúne em grupo, de repente uma percepção ela vem e a gente começa a entender alguma coisa que pela primeira vez que a gente viu estava totalmente sem sentido e obscura. A doutrina secreta não é para a mente concreta. A doutrina secreta é para fazer cócegas no princípio búdico, que está em nós, incipiente e em evolução, para que esse princípio comece a influenciar a mente concreta. E a mente abstrata, a mente espiritual, ela vai se assenhorando e vai fazendo brotar na nossa consciência as verdades espirituais e nos dando a capacidade de compreender esses símbolos, compreender essas coisas. Certo? Tanto é que pessoas que não têm muita afinidade, pessoas que não estão dispostas a fazer um empenho, pessoas que são muito céticas ou pessoas muito avessas a
a esse tipo de coisa não acharão interessantes, não. Mas os genuínos buscadores da verdade podem estar certos que todo esforço feito no sentido será recompensado no tempo devido. Hoje, de vocês que tiverem o privilégio de estarem perto de um grupo de estudos da Sociedade Teosófica e de uma loja teosófica, procurem-nos, porque discutir essas coisas com outras pessoas é importantíssimo, até de modo informal. E a miúde, os grupos e lojas que agora voltam gradualmente a se reunir presencialmente, promovem encontros com estudantes mais avançados que vão trazendo alguns temas desses, em seminários, em palestras. A Sociedade Teosófica, quando ela puder promover de novo a escola de verão e a escola de inverno, escola de verão em qualquer parte do Brasil, sempre nos meses de verão, sempre em janeiro. E a escola de inverno sempre em Brasília, no Instituto Teosófico de Brasília. São lugares para onde fui, onde eu aprendi muita teosofia, muita coisa. Tive a oportunidade de falar com teosofistas da maior categoria e aprender muito com eles. Então, quanto mais você procurar gente afim com essas coisas, dentro e fora da sociedade, o estudante seja idôneo, use o seu discernimento, melhor para você. Você vai ter insights. O estudo em grupo, ele é muito importante. Certo? E o estudo dessas coisas, quando é feito de forma presencial, ele ainda é mais significativo. Se vocês já sentem algo interessante nessa reunião nossa virtual, imaginem o que é um estudo presencial de A Doutrina Secreta. É fascinante, gente. São as melhores reuniões que a gente promove lá na loja Sirius. São as reuniões de estudo de A Doutrina Secreta. Elas são como que pílulas. A gente sai da reunião espiritualmente fortalecido a cada reunião. Final da introdução, eu deixei aqui um lótus, uma flor linda, não é um lótus, mas uma flor bonita que representa a divindade. Quem termina para a gente? Eu termino. Eu vou ler. Pode ler, então. Pode ler você, então. Eu já li. Pode ler, Fátima. Sim, Fátima, por favor. Lady first. Aqui. Ricardo, lê você, sabe por quê? O meu áudio está falhando muito. Eu estou achando que pode prejudicar aí, tá? Pode ler você. Tá bom. Ainda existe nos anais da Academia de Ciências da França um estudo que ficou célebre acerca da lei de probabilidades deduzida pelos matemáticos em benefício dos céticos, valendo-se de um processo algébrico que conclui pela seguinte fórmula: se duas pessoas reconhecerem a evidência de um fato e cada uma delas lhe comunica 5/6 de certeza, este fato possuirá 35/36 de certeza, significando que sua probabilidade estará em relação com sua improbabilidade na razão de 35/1. Se me reúnem 3 evidências semelhantes, a certeza passa a ser de 215/216. O testemunho de 10 pessoas, cada qual com 0,5% de certeza, produzirá 1023/1024, assim por diante.
O cultista pode dar-se por satisfeito com esta certeza e de não mais necessita. E de mais não necessita. Certo. Então, o poder vem do grupo. O poder vem, sobretudo, do modelo de estudo proposto pela Sociedade Teosófica. É não dogmático, é apartidário, todos têm a liberdade de falar, todas as coisas podem ser colocadas, a pesquisa é estimulada até fora dessa literatura aqui, viu? Fora da literatura produzida por editoras ligadas à sabedoria esotérica, como a Pensamento e a Sociedade Teosófica. Se você encontra fontes de informações em outros lugares que são idôneas, você deve procurar e ler também. E você deve trazer o resultado de suas pesquisas para discussão nas lojas. Então, dessa maneira dialógica, muitos olhos vão se abrindo, muitas percepções vão acontecendo. E é só disso que a gente precisa. Agora, os senhores me colocaram numa camisa de varas, que é começar com vocês o proêmio. Pense que coisinha fácil. Ela começa logo com o texto cosmogônico. Eu estava lendo o proêmio e a melhor maneira que eu vou ter de colocar o proêmio para vocês é primeiro fazer uma reunião ou duas sobre cabala com vocês. Porque através da descrição das emanações cabalísticas, através da maneira como o universo é explicado em sua origem pela cabala, vocês associam a linguagem que ela está apresentando no proêmio e fica mais fácil de entender. Porque, pelo menos para mim, foi. E tem sido. Maravilha. Certo? Então, eu estou preparando, certo? Então, vou combinar um negócio com vocês. Se eu já tiver uma aula pronta, do jeito que deve ser, até o próximo sábado, nós temos aula, no próximo sábado. Se eu não tiver ainda, eu vou pedir licença para vocês, para eu organizar. Mas tudo indica que eu vou ter, porque daqui para lá eu vou atinar com uma forma da gente começar com o proêmio. Nem que seja primeiro com a leitura correta, a leitura corrida do proêmio, da primeira, da segunda, de 3 páginas, para vocês se darem conta do peso, da densidade, para depois vocês entenderem por que eu vou para o simbolismo da sabedoria antiga representada na Cabala para tornar mais fácil. Tá certo? De uma forma ou de outra, qualquer coisa eu comunico no grupo. Tá bom? Para encerrar por hoje, Daniel Lira de Carvalho, mantra da unidade. Gratidão a todos os seres que contribuíram para essa expressiva reunião. Ó vida oculta que brilha, que vibras em cada ato. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que a tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno com ele. E por isso mesmo, ele é uno com todos os outros. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, pessoal, bom fim de semana.
Até o próximo sábado, espero. Com certeza, eu não vou arranjar desculpa para não dar aula, não, viu? Eu vou dar o meu jeito. Mas que é diferente quando ela começa no proêmio, você diz, pelo amor de Deus, onde é que eu fui amarrar minha burrinha? Né? Mas bom domingo para todo mundo, bom final de semana, Aldo, até a próxima aula. Aldo, eu queria compartilhar uma coisa com o grupo. Uhum. É rapidinho, é um minuto. Você falou a respeito. Pode estar à vontade. Você falou a respeito dos dilúvios, não foi? Os dilúvios que fazem parte das lendas de diversos locais no mundo. Teve uma vez que aqui no Guedes que eu trabalho, eu fui fazer uma exposição que tocava sobre esse tema. Eu fui fazer uma pesquisa, eu encontrei esse mapa aqui, ó. Eu acho que isso é até interessante. Ó. Esse mapa, Mundi, é um mapa onde esses pontos aqui são localidades, são culturas, são tribos, são onde existe relatos dos dilúvios. Olha aqui, ó, a região, o Mato Grosso amazônica, que é a região do Yanomami que você falou. Né? Então, espalhados no mundo inteiro. Isso aqui significa culturas que têm ou relatos ou têm registros arqueológicos da ocorrência de um dilúvio universal. Né? As duas coisas. Acho que talvez até é interessante, depois de passar esse mapa, que você pode até incorporar isso daí nos seus conteúdos. Muito obrigado e super valia. Tá vendo, gente? Como ficou marcado nos arquétipos das pessoas, como diria Jung. Então, valeu, Ricardo. Obrigado. Obrigada, bom final de semana para todos. Tchau, pessoal. Bom fim de semana, boa semana. Boa noite. Boa noite, Boa noite. bom fim de semana. Tchau, A tchau, todo gente. mundo. Tchau. Tchau. Tchau.